Existe algo que você precisa entender sobre Deus ter entregue Jesus para ser sacrifício no nosso lugar. Deus, quando criou o homem, quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, ele criou a sua própria imagem e semelhança para poder ter uma relação com o homem, poder ter uma intimidade de pai para filho com o homem. Mas essa relação ela deveria ser genuína, deveria ser verdadeira, deveria ser opcional do homem para com Deus e não algo imposto. Porque desde o momento que algo se torna imposto, aquilo não é verdadeiro. Então, até então, quando o homem foi criado, a Bíblia fala que Deus visitava o homem no jardim e o homem tinha todo o amor por Deus, tinha todo aquele carinho por Deus, mas o homem não tinha a opção de escolher a Deus. Era Deus e ponto final. Mas algo estava prestes a acontecer e é aí que tudo começou a mudar. A Bíblia fala que o homem experimentou do fruto da árvore proibida e ali ele teve o conhecimento do bem e do mal. Desde então, o pecado entrou no coração dessa criatura, da criatura feita por Deus. E ali, mediante a esse pecado, houve uma separação entre o homem e Deus, porque Deus ele não consegue habitar com o pecado, porque ele é santo. É a mesma coisa que a luz está habitando com as trevas. Não existe. Aonde a luz chega, acaba qualquer treva. Então, o homem se separou de Deus desde esse momento. Mas nada pega Deus de surpresa. Tudo faz parte de um grande plano de Deus para que o homem pudesse, de fato, poder escolher a Deus por vontade própria e não porque não tinha opção. E esse plano se chama Jesus, o motivo da nossa verdadeira Páscoa. O que aconteceu? Deus enviou o seu unigênito, Jesus, por isso que a Bíblia fala que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repare que Deus falou que Jesus era único, o Filho único, unigênito, Filho único, ele só tinha um filho até então. Os homens eram criaturas de Deus, feitas por Deus. Mas, quando ele entrega Jesus, todo mundo já sabe que Jesus foi entregue para ser sacrificado no lugar da humanidade. Ele pagou toda a dívida, toda a conta que o homem, que o ser humano devia. Ele foi entregue sem nenhum pecado, ele mesmo entregou a sua vida por amor de todos. E aí que acontece o grande milagre. Quando Jesus se entrega no lugar da humanidade, o homem passa a ter a opção de estar próximo de Deus de novo, porque o pecado separava o homem de Deus. Mas quando Jesus morreu por esse pecado, todo ser humano pode reconhecer o sacrifício de Jesus, aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E então, a Bíblia fala que ele é lavado e redimido de todo o pecado. Então, automaticamente, esse homem se torna amigo de Deus novamente, porque mesmo que ele ainda peque, todas as vezes que ele vem a pecar, Jesus é o suficiente para lavar ele todos os dias dos seus pecados e dar o direito a esse homem de estar todos os dias com Deus. Só que a partir de agora, o homem não é mais obrigado a estar com Deus. O homem pode escolher ou viver separado de Deus ou viver próximo a Deus. Aquilo que era algo obrigatório no começo, antes do pecado, hoje em dia é algo muito mais especial. É uma questão de escolha. Para Deus, ser escolhido pelo homem é muito melhor do que ser servido pelo homem sem nenhum tipo de escolha. Então, hoje você pode escolher estar longe de Deus ou pode escolher ser amigo de Deus. Feliz Páscoa para vocês todos.